Outro tema da nossa revisão matemática Enem na aula de hoje, revisão teórica de volumes. Volumes das principais figuras geométricas, aí da famosa geometria espacial. E olha só, antes de começar a aula de hoje, se segura, porque às vezes você não está sabendo. Tá rolando aqui no meu canal, não tá lembrando, Matemática com Rafa Jesus, um curso de revisão 100% gratuito da matemática do Enem. E ó, nós já vimos várias aulas, mas ainda dá tempo de você acompanhar, porque tá tudo organizadinho nessa playlist aqui. Se você clicar nesse card aqui acima, você vai ter a playlist desde o primeiro tema, porcentagem, equação do primeiro e segundo grau, depois veio estatística, depois veio geometria plana, triângulo equilátero, hexágono regular, e agora a gente está aí trabalhando com geometria espacial volumes. Então, ó, link na descrição. Se você clicar no link, você vai poder fazer parte do nosso grupo exclusivo, onde eu estou liberando listinhas lá. Listas que a gente resolve aqui nas aulas e lista extra, caso você queira treinar mais. Então, já senta aí, encaixa o quadril contra o abdômen e bora para a aula de geometria espacial teoria hoje. Muito bom, então nesse nosso encontro a gente vai revisar a ideia de volumes das principais figuras geométricas. Nossa, professor, eu tinha que decorar, memorizar um monte de informações, né? Não é bem por aí não, tá bom? Você vai ver aqui com o professor Rafa Jesus que é muito mais fácil do que você pensava. E se eu te falar que nós vamos trabalhar com três fórmulas de volume? Professor, só três? Você tá doido? Tô não, e nós vamos ver de uma forma muito bacana. Então tá aí, nossa primeira formulinha vai servir para essas três situações. Como assim? O que eu quero trabalhar com vocês? Vamos imaginar que isso daqui são recipientes vazios, tudo bem? E nós vamos colocar a água lá dentro. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei uma mangueirinha aqui e comecei a jogar água aqui dentro. Conforme a água foi caindo nessa figura, que você já percebeu que é um cubo, a água foi ocupando a área da base. A água foi caindo lá embaixo e ocupando a área da base. Perfeito. Porém, conforme essa água foi aumentando de nível, nós começamos a ocupar uma altura. Então, ó, foi subindo, ocupando uma altura. Legal. Agora, aqui que está o filezinho. Olha só que bacana. Vocês concordam que essa área superficial vai ser igual à área do chão? Vamos de novo. E essa área do chão também vai ser igual a essa área da tampa. Concorda? Sim. Então você concorda que tem uma área da base, e ela vai subindo uma altura de forma como essa área superficial vai se mantendo constante. Tudo bem? Então, a ideia de volume é você calcular quanto que cabe na área da base e simplesmente multiplicar pela altura. Então aqui seria volume, área da base, vezes altura. Maravilha! Vamos ver a outra? Aqui nós temos um paralelepípedo. Professor, se a água começar a ser jogada lá dentro, ela vai ocupar uma área da base, perfeito. Aí vai começar a ocupar uma altura. Imagine que ela chegou quase até aqui em cima. Olha que legal. Vocês concordam que essa área superficial é igual à área da base? É como se então essa base fosse só subindo? Sim. Então você tem a área da base vezes o tanto que ela subiu. Então, pera um pouquinho. Para paralelepípedo e para cubo a formulinha é a mesma? Sim. Agora, e se eu te falar que para esse objeto que você sabe que é um cilindro, a fórmula também é a mesma? Você vai jogar água aqui dentro e ela vai ocupar a área da base. Só que conforme essa água vai subindo, essa área superficial é a mesma. Então, basta você fazer volume, área da base, vezes a altura que esse líquido está ocupando. Professor, você está de brincadeira. Quer dizer que essas três situações aí têm a mesma fórmula? Tem. Vamos brincar? Volume, área da base, vezes a altura. Simples assim. Fechado? Quando vocês podem usar isso? Quando as bases forem paralelas, certo? E essas áreas forem o quê? De valor constante, de mesmo valor. Tranquilo? Então você bateu o olho no chão. A área da base chão é paralela à área da base teto. E elas são congruentes? É só fazer a área da base vezes a altura. Agora se prepara para emocionar com o professor Rafa Jesus aqui, meu querido estudante.
Postura, vamos que vamos. Volume, área da base. A área da base não é um quadrado de lado A? Qual que é a área de um quadrado? L ao quadrado. Vezes a altura, ocupou a altura A. Por isso que o volume de um cubo é dito A ao cubo, aresta ao cubo. Claro, se você sabe decor, ótimo. Porém, se você não sabe, você chega facilmente. Agora faz a mesma coisa aqui, imaginando, claro, que todas essas figuras estejam cheias de líquido. Volume, legal. Área da base. A base é um retângulo, lado vezes lado, A vezes B. E a altura é esse C. Por isso que o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Professor, para que eu tô ficando emocionado, professor. Eu não tô acreditando que eu ficava decorando isso e era só saber a área da base vezes a altura. E calma que a aula vai ficar melhor. Aqui, a base é um círculo. Qual que é a área de um círculo? Pi r ao quadrado vezes a altura h. Ah, não, professor, essa fórmula que eu decorava era só saber a área da base vezes a altura. Já sei que a área da base é um círculo, pi r ao quadrado. Morreu, gente, tá aí, tá aí. Ou seja, lembra que eu falei que vão ser 3 formulinhas? A primeira já foi a área da base vezes a altura, que serve quando as bases são paralelas e congruentes. É só fazer a área da base vezes a altura. Fechado? Professor, isso daqui serve para cubo, paralelepípedo, cilindro, sim. Essas duas figuras também são chamadas de prismas, mas eu vou desenhar um só para você lembrar. Se eu desenhar um prisma aqui, olha só que bacana, um prisma de base triangular. As arestas laterais, olha que bacana. Se vocês precisarem do volume desse prisma, o que vocês vão fazer? Vão calcular a área da base, que é igualzinha a essa área aqui, e multiplicar pela altura, simples assim. E aí, tá curtindo? A área da base vezes a altura? Calma que já tem mais. Agora, se você puder deixar o seu like, ajuda muito. E se você tá acompanhando essas aulas de revisão matemática Enem gratuito aqui, deixa nos comentários revisão matemática Enem para eu saber que você tá acompanhando e que você tá curtindo, tá bom? Bora para mais um tema. Muito bem, vamos para a segunda agora. Olha só, você tem um cone reto aqui e você tem uma pirâmide. Muito bom. O que acontece? Já é nítido que eles são diferentes do exemplo anterior, porque eles não têm as bases paralelas. Você tem uma base só e aqui em cima você tem um bico, uma ponta. Então a brincadeira vai fazer assim. A gente consegue mostrar que a formulinha para essas duas será volume, área da base vezes a altura, só que nós vamos dividir por 3. Essa é a formulinha para você usar tanto para o cone quanto para a pirâmide. Sempre que você tiver uma base e lá em cima as arestas laterais estão se encontrando formando um bico. As arestas laterais estão aqui e aqui nesse caso é chamado de giratriz. Formou o bico. Como a gente vai brincar? Vai brincar assim, ó. Área da base vezes a altura. Se tem ponta, resta 1/3. Divide por 3. Então, nas duas situações, vocês podem usar esse raciocínio. Então, olha como é que ficou fácil. A gente já sabe até agora. Volume área da base vezes a altura, quando as bases são paralelas e congruentes. E vocês viram agora que se tiver ponta, resta 1/3. Divide por 3. Aqui o professor Rafa Jesus quer deixar um recado para você. Lembre-se que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, essas duas formas de eu escrever são, na verdade, a mesma coisa. Legal, mas eu sei que você está assim, nossa, eu quero ver essas fórmulas aqui, pelo amor de Deus. Vamos para o cone primeiro. Quando eu olhei o cone ele vai ter um raio da base, que eu vou chamar de R', e a área da base é a área de um círculo, estudante. Então, eu posso falar que o volume, área da base, que é um círculo, vezes essa altura h, só que tem ponta, resta 1/3. Por isso que muitas vezes você precisou decorar essa fórmula, mas não precisava. Só área da base vezes a altura tem ponta, resta 1/3. No caso da pirâmide, aqui o que acontece? Vai depender do tipo de pirâmide. Se a pirâmide tiver uma base quadrada, você faz a área do quadrado,
vezes altura, tem ponta reza 1/3. Se a pirâmide tiver uma base hexagonal regular, você vai ter que achar a área do hexágono regular. Por isso que geometria plana é muito importante. Cálculo de áreas em geometria plana, porque você precisa delas para calcular volumes na geometria espacial, porque no volume você vai precisar de área da base vezes altura, ou área da base vezes altura, tem ponta, reza 1/3. Então aqui não vou colocar nenhum exemplo, porque vai depender da base. Se vai ser base triangular, quadrangular, hexagonal, fechado? E aí a terceira fórmula que eu quero deixar para vocês aqui na nossa revisão é do volume da esfera. E lembrando, gente, essas aulas de revisão, o que a gente faz? A gente cerca os assuntos mais importantes, aqueles assim, primordiais. É claro que às vezes você vai falar assim, nossa, mas tinha um aprofundamento, nossa, mas tinha essa situação. A ideia aqui é o quê? É a gente rever a maior quantidade de conteúdo possível, mas aquele conteúdo que realmente cai, aquele conteúdo que realmente você não pode perder. Então, volume de uma esfera é essencial. Você tem que saber o volume da esfera. Para isso, eu vou te contar rapidamente, vou pegar alguns minutinhos do seu estudo para te contar a história de um francês chamado Pierre. Francês chamado Pierre, ele era muito religioso e ele também era apaixonado pela matemática. Um dos seus hobbies era descer até o bosque na frente do castelo dele, pegar umas pedrinhas e esculpir sólidos geométricos. E um dia que o Pierre estava esculpindo cubos nas rochas lá do bosque, batendo, esculpindo os cubos, quando de repente Pierre ouviu um barulho. Buu! De repente, buu! Outro barulho. Falou, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí o Pierre falou assim, estou ouvindo um barulho muito feio, não conheço isso, deve ser um bicho muito perigoso. E as árvores começaram a cair, e o chão começou a tremer mais rápido. Buu! Buu! Aquelas pegadas, como se fosse um tiranossauro rex. Quando de repente árvores começaram a cair e apareceu um bicho muito feio. Pierre falou, meu Deus, uma fera! Pierre rapidamente pegou os cubinhos no chão, guardou no bolso e começou a correr. E a fera atrás dele, e ele fugindo. Por ser muito religioso, estudante, ele começou a rezar. Rezou tanto que ele rezou 1/3, rezou 2/3, rezou 3/3, rezou 4/3. Gente, presta atenção. Rezou, ó, os 4 dedinhos aqui juntos, ó. 4/3, maravilha? E ao terminar o 4/3, Pierre tropeçou e caiu. Do jeito que ele caiu, a fera pulou. Parou. Vamos analisar essa cena. A fera tá aqui, vai cair em cima dele, vai matá-lo. Mas Pierre lembrou do quê? Pensa, vamos ver se está prestando atenção na aula. Meu Deus, Pierre tinha um cubo no bolso. Num movimento muito rápido, Pierre pega o cubo e crava na jugular da fera. E a fera cai morta, se tornando uma esfera. Professor, você tá louco? O que tá acontecendo? Se você precisar do volume, vamos usar a caneta preta. Se você precisar do volume de uma esfera, você vai se lembrar da história do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3. 4/3. E matou a fera com um cubo. Esse é o volume da esfera. Palmas pro professor. Gostou dessa historinha aí? Essa historinha é muito legal, muito bacana. Tá na mão para você, então, nossa terceira fórmula. Então tá na mão, espero que você tenha gostado dessa nossa revisão teórica, tá? Estão aqui as 3 formulinhas, os volumes principais. Agora, vocês me conhecem, eu sempre falo, saiba aplicar a ferramenta. O que eu vou fazer no finalzinho dessa aula? Eu vou colocar exercícios aqui, mas exercícios técnicos. É só saber a fórmula e aplicar na fórmula. Vocês pausam o vídeo, tenta resolver, depois confere comigo. Fechou? E aí, nós vamos para a aulinha de resolução de exercícios Enem. Fazer 5 exercícios Enem na listinha para você verificar algumas questões que caem de geometria espacial, volumes. Muito bem, quero que você resolva esses 4 itens aí, itens técnicos. Volume de um cubo de aresta 3, calcula o volume. Volume desse paralelepípedo. Volume deste cone de raio 3 e geratriz 5, e uma esfera de diâmetro 6 metros. Pausa o vídeo e tenta resolver. Espero que você tenha pausado, que você não esteja me enganando. Gente, tem que ter tentado fazer sozinho, tá? Vamos lá. Professor, cubo de aresta 3 centímetros. Volume de um cubo, área da base vezes altura. Por isso que é aresta ao cubo. Só que a minha aresta ao cubo
Quando a aresta vale 3, é 3 ao cubo. Volume, 3 ao cubo, que dá 9, né? Não! 3 ao cubo é potências de 3. 3 ao cubo é 27 centímetros cúbicos. Então, a resposta certa, 27 centímetros cúbicos. Galera, volume de um paralelepípedo. Professor, já sei. Área da base, vezes altura. A área da base é um retângulo, 6 vezes 3, vezes a altura, que é 2. 6 vezes 3 costuma dar 18, vezes 2, 36 centímetros cúbicos. Aí sim. Gente, espero que vocês tenham acertado essas duas primeiras. Vamos para a próxima. Agora a gente tem o quê? Ponta, volume de cone. Área da base vezes a altura. Tem ponta, resta 1/3. Mas o professor Rafa Jesus fez uma pegadinha. Eu coloquei a giratriz valendo 5. Então eu preciso da altura. Você deve ter percebido o velho e bom teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, galera, passo 1. Eu sei que a altura ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, nós temos 25 menos 9, 16. O H é igual a 4. O velho e bom triângulo, 3, 4, 5. Professor, se eu fui direto, coloquei 4. Tem problema? Claro que não. Triângulo super famoso. Agora é o volume de um cone. Cone tem ponta. Área da base vezes a altura. Tem ponta, resta 1/3, divide por 3. Área da base, πr ao quadrado, vezes a nossa altura h, que é 4. Tem ponta, resta 1/3. Gente, sussa na montanha-russa. 3 ao quadrado, 9, dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 pi centímetros cúbicos. Maravilha? Sussa na montanha-russa, de boa na lagoa, tranquilo como um grilo, suave na nave, de leve na neve. Bora lá! E agora uma esfera de diâmetro 6 metros. Para você que está revisando esse conteúdo maravilhoso para o Enem, olha só, e para outros vestibulares, e para concursos, tudo que você for prestar, eu fiz uma pegadinha. Diâmetro 6 metros. Se o diâmetro é 6 metros, o raio é 3, galera. Fiquem atentos nas maldades. Volume de uma esfera, professor, é 4/3 de πr ao cubo. 3 ao cubo. 3 ao cubo dividido por 3 dá 3 quadrado, que é 9. Ou 27 por 3, 9. 9 vezes 4, 36 pi metros cúbicos. Excelente! Matamos os nossos voluminhos. E aí, valeu a pena a revisão de hoje? Olha só, de segunda e quarta às 13 horas estão saindo os vídeos aqui no canal, tá bom? Então agora, na quarta-feira, às 13 horas, sai o vídeo resolvendo questão 1, 2 e 3 da listinha de exercícios de geometria espacial. E depois, na outra segunda, às 13 horas, resolvendo exercício 4 e 5. E lembrando, se você está no grupo, você vai receber também uma listinha extra para treinar mais. Professor, não entrei no grupo ainda. Gente, na descrição vai ter um link para você fazer parte do nosso grupo de revisão matemática Enem, tá bom? E aproveitando, Rafa, eu sei que você tem uma plataforma e eu já quero ser teu assinante aí para ter acesso ao teu conteúdo gigantesco. Método Rafa Jesus, caminho da aprovação, matemática básica, extensivo, revisão, aulas teóricas, listas de exercícios com as resoluções em vídeo, listas de exercícios para você treinar com gabarito. Gente, um material sensacional. Vou deixar o link da plataforma na descrição também. Vai ser muito legal você estar mais pertinho. A gente tem um grupo exclusivo para assinantes também, tá bom? Então, ó, beijo, professor Rafa Jesus, deixando aqui agora para você a playlist do Enem, para você maratonar as aulas que estão aqui no YouTube, e aqui deixando para você um exercício muito fera de geometria espacial também. Beijo, professor Rafa Jesus, fiquem com Deus, tchau!